Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Freudcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você vai nos assistir. Hoje vamos dar continuidade a um papo que a gente teve alguns episódios atrás com a Jaqueline e a Odisseia sobre adoção. Vamos conversar hoje com uma pessoa de uma família adotante. Ela vai trazer o lado bom, mas também vai trazer os preconceitos que ela sofre na sociedade, em família, em todos os lugares, por ser uma família adotante. Estamos com Renata Favarato aqui para falar com a gente. Seja bem-vinda, sinta-se à vontade. Estamos aqui para conversar sobre esse tema tão importante que eu tenho especial afeição, você eu sei também que tem por razões óbvias. A Carol, como psicóloga, já acompanhou muitos casos de adoção. Então estamos aqui para trazer luz a esse assunto. Tanto o preconceito que acontece no dia a dia, que a gente vê e que às vezes a gente se cala para não ficar chato pra gente estar chato como chato, mas que é necessário conversar às vezes de forma assim, não direcionando pra alguém, mas que eu tenho certeza que a gente conversando, alguém vai ouvir e vai falar assim, poxa, eu faço esse tipo de comentário que eu posso evitar, que às vezes eu faço pra ser legal, às vezes eu faço, mas é inconveniente, é chato. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui trazendo esse assunto que para mim é tão caro, assim, e importante também, é o que você falou. As pessoas têm muita informação, mas às vezes faltam alguns detalhes que fazem essa diferença, né? A pessoa muitas vezes acha que está sendo gentil, que está elogiando, e ao mesmo tempo a gente acaba sofrendo esse preconceito mais implícito, né? Então, eu achei muito válido quando vocês me chamaram para falar disso, de todo o processo também, né? Que quando a gente está dentro é um pouquinho diferente do que a gente imagina que seja. Então, pode, acredito que, facilitar a vida de muita gente, né? Levar muita informação bacana. Com certeza. Vou começar com aquela frase que a gente sempre ouve, assim, de a adoção é um gesto de amor. Que eu sempre falo assim, não, um gesto de amor é você fazer um carinho, é você dar um beijo, é você, sabe, sair pra... A adoção é a escolha de amar o resto da vida. Porque você, não escolha pessoal, é uma escolha de você, olha, eu quero adotar, eu vou adotar, seja lá por qual razão, que não seja um interesse financeiro, que não seja um interesse de demonstrar bondade, mas a necessidade mesmo que vem do fundo da alma, do coração. Então é a escolha de amar o resto da vida. Porque quando você, hoje em dia na lei brasileira, quando você escolhe, quando você resolve, ou com você sozinha, ou como um casal, adotar, você não... Assim como uma gestação, você não sabe como vem, você não sabe qual figurinha que vem, você não sabe como essa pessoa vai ser, e você tem que estar pronto. E às vezes eu vejo que tem muita facilidade da pessoa assim, é meu filho, eu tenho que aceitar de qualquer jeito, quando vem do parto natural, da gestação, né? Pode ter o defeito que for, é meu filho, eu tô junto até o fim. E quando vem por via da adoção, que é uma forma de formação de família, as pessoas já partem pro não é sangue do meu sangue não, é adotado. A gente não sabe o que vem das duas formas. Então assim, adotar não é um gesto de amor, é uma escolha para amar o resto da vida. Você não tem a escolha de eu adotei, mas na adolescência, quando aconteceu alguma coisinha, eu vou ali e devolvo porque não é meu. Sabe? É uma coisa que eu vejo muito essa frase. Essa mística de que você está fazendo um gesto de amor e às vezes para demonstrar bondade. Eu sou tão boa que eu adotei. Eu ouvi diversas pessoas o parabéns, né? Nossa, parabéns, que gesto coisa lindo, bonita, que gesto coisa lindo bonita, que você fez, né? Que corajosa, né? Porque você não sabe que genética é essa que vai vir, como se a nossa genética também fosse aquela, né? Perfeita, como se não tivesse ninguém problema. Então, isso era algo que me incomodava bastante desde o início, esse parabéns. Mas parabéns pelo quê? No aniversário? Não é um gesto de caridade, né? As pessoas tendem a associar a adoção a um gesto de caridade. E isso vem desde daquele início que a pessoa fala, poxa, você não pode engravidar? Não posso. Aí a pessoa já, como assim, você escolheu? Aí, parabéns. Aí você fala, não, foi realmente uma escolha de amar pro resto da vida. Eu tinha o sonho de ser mãe, sempre tive. A criança tem o sonho de ter uma mãe, uma família, e aí a gente se encaixa, a gente se une realmente num laço de amor, não um gesto de amor, é uma coisa mútua, né? Eu me tornei mãe, ela se tornou filha, minha filha, e vai muito além de caridade, de qualquer coisa. E sobre essa questão que você citou, que é muito boa, de quando é nosso, a gente, né, do jeito que for, para sempre, eu sempre tive isso muito claro, assim, desde ouvir histórias de
pais adotantes, né, que retornam a criança para o abrigo. Então isso sempre ficou muito claro para mim, sempre foi uma conversa muito verdadeira na minha família, que a partir do momento em que eu conhecesse a minha filha e falasse, é minha filha, acabou, ela é minha filha. Então não tem mais nada que dali volte. Então a partir desse momento ela seria. E eu lembro que no dia que eu conheci a Valentina, que é minha filha, quando eu tava ainda, aquele momento que você senta, né, com meu ex-marido, o sim, eu falei, olha, eu falei novamente com ele, eu falei, a partir do momento que a gente der o sim, agora, ela é nossa filha. E aí a gente vai enfrentar o mundo e vamos criá-la. Então, essa força ali dessa hora que eu acho que faz um pouco da diferença, assim, pra sair um pouco desse gesto de caridade, sabe? De criar-se um laço de amor, né, naquela hora. O trabalho de parto, né? Pois é. É um trabalho, né? É uma gestação mais longa que a gente tem. Mas é uma gestação imprecisa, né? Porque você não sabe quanto tempo vai durar. É, né? Uma gestação longa e, assim, você não sabe quando vai acabar também. É uma coisa, assim, que gera essa ansiedade toda, essa preparação. Mas é importante também esse tempo, justamente para você ir maturando essas ideias, principalmente de entender a adoção melhor, de entender o perfil, de entender isso tudo. Então, foi um tempo, assim, precioso para essas coisas, essas colocações que você trouxe ficarem muito claras para mim. Eu acho que quando eu entrei no processo de adoção, eu não tinha tudo isso tão claro, tão nítido. Então, todo o curso, todo o processo foi bem importante para chegar nesse. Então, sempre que as pessoas vêm com isso de parabéns, mesmo correndo risco, às vezes, de ficar chato, eu tento dar uma conversada. Não é assim. Você tenta dar explicada. É claro que a gente fica com medo de ser chato, né? A pessoa só tá querendo ser gentil. Mas é preciso a gente começar, a mudar esse olhar, essa fala, porque, poxa, gente, século XXI, a gente já não tem como mais ver a adoção como caridade, a gente já tem que começar a falar mais sobre isso, né, pro bem, assim, em sociedade mesmo. A adoção, né, assim, eu tenho uma relação especial com a adoção em razão do meu trabalho, né, e eu sempre boto a culpa nisso, tanto nas minhas chefes que trabalhavam comigo, que davam essa liberdade de eu pegar um processo e olhar aquele processo não como um processo de números, mas como uma família que estava sendo criada, vidas acontecendo, mas também a equipe técnica de onde eu trabalhava, que eu sempre tive muita ligação, a Jaqueline, as psicólogas, a Luciana, toda a equipe técnica da Vara da Infância e Juventude de Vila Velha e de outros lugares que eu já passei também, já trabalhei em quase toda a Grande Vitória, são figuras que traziam essa paixão por aquele processo em si, que não era um processo, era uma vida. Eu sempre ligava, não é um número, não é um processo tal, é o processo de fulana. Porque se eu falar um número, é mais um número. Então aquilo é uma formação de uma família. E eu sempre brincava com a Jaqueline, né, da necessidade da adoção ser mais conversada com todo mundo, para demonstrar a importância de um processo legal, de um processo que tem suas fases. Porque a paternidade e a maternidade, ela é muito complexa, do início ao fim. Porque você não sabe o que vem, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que você vai viver, como é que aquela criança vem, se vem com algum problema de saúde, se ela vem sã, se ela vem. E se ela vem, quanto tempo ela vai ficar com você, porque é um serzinho muito frágil, apesar de forte ao mesmo tempo, uma complexidade muito grande. Aí quando as pessoas chegavam para mim e falavam assim, uma vez eu já ouvi isso de um psicólogo, que eu falei assim, gente, adotar é muito difícil. E afasta as pessoas da adoção, porque você olha a quantidade de crianças que tem abrigo, olha a quantidade de pessoas que estão adotando. Tem mais pessoas querendo adotar do que criança em abrigo. Por que tem criança em abrigo? Porque o processo é demorado, é muito difícil, eu acho que tinha que ser facilitado. A pessoa chegar, vai lá e fala, olha, essa criança quer ser adotada, me dá ela aqui. Aí eu tentava explicar assim, né? Sempre conversando, eu falava, gente, você sabe, eu lido diariamente com isso. A quantidade de pessoas que pega e acha que de verdade está pegando um animal, tipo quando você adota cachorro, que você adota gato, que você fala assim, não adaptei, vou dar para alguém. E as pessoas faziam isso com crianças. Não adaptei. Até hoje, tem gente que pega, passa dias, eu vivi isso várias vezes, pessoas que passavam pelo processo de habilitação de adoção, eram chamados depois de anos em fila de adoção, ficava 3, 4 dias com a criança e voltava e falava assim, é diferente do que eu imaginava, não me adaptei, eu não estou pronta para ser mãe. Eu vivi isso algumas vezes no Poder Judiciário. E você imagina se não tivesse essa preparação, essa maturação de você saber. Porque quando você escolhe, quando você resolve, eu vou adotar, você tá com aquela decisão dentro de você,
Mas nós somos seres humanos complexos demais. Só que você não vive sozinho numa ilha. Você é rodeado por pais, por irmãos, por tios, por padrinho, pelo tio da... Essa coisa brasileira, esse sangue latino que a gente tem, de que a gente tem contato com tio avô, com tio bisavô, com tataravô, com todo mundo, que todo mundo se dá o direito de opinar. Você vai adotar mesmo? Você sabe de onde ela vem? Você sabe o histórico dela? Filho de peixe, peixinho é. Você sabe o que vai acontecer com essa criança? Então, esse processo, ele mexe com tudo isso. Ele mexe com toda essa questão, até de você se conhecer, para você saber o que você vai enfrentar em todos os lugares. Porque, infelizmente, as pessoas acham que elas têm o direito, para o seu bem, de comentar sobre a sua vida. Seja ela amorosa, sexual, maternal, fraternal. Aqui, ó, eu quero o seu bem, tá? Adota não, vai dar um trabalho. E é isso que você deve... Esse tempo que você teve de mentoração, você deve ter passado por isso tudo. Que é depois que a Valentina chegou, vem o pós, que aí vem outra fase, né? São fases diferentes e tão difíceis quanto, né? Eu lembro que, assim, após a decisão mesmo, que é aquela que já vem do nosso coração, eu decidi. O primeiro passo é, assim, o que fazer? Porque a gente também não tem muita informação. Eu, na época, não tinha onde eu tenho que ir, que documento eu tenho que levar, como é que é. Então, procura a vara da infância, procura saber, e depois a decisão, como contar para a família, né? Porque ainda assim a gente sabe de toda a falta de informação e preconceito também que existe. Então, foi um processo bem difícil, assim, quando eu contei, principalmente para os meus pais. Meu irmão levou numa boa, se fosse tio, ficou tudo feliz. Agora os meus pais, eles deram aquela, sabe? E o sangue do meu sangue, cadê? Deu uma travada, assim. Eu lembro que foi época anterior, foi acho por vídeo, um pouquinho antes da pandemia, Aí ele, mas como assim? Você não pode ter filhos? É sempre aquela pergunta. Eu falei, eu não posso. Então por quê? Né? Mas como vai ser isso? Eu não sei como eu vou me lidar com essa criança. Eu não sei se a gente vai se dar bem, todo aquele não sei se como que, se o seu irmão tiver um filho biológico, como que vai ser a minha relação com os dois, se vai ser diferente. Aí e dá uma tristeza, eu não vou falar que não dá, gente, dá uma tristeza, porque você fica assim, você quer falar toda feliz, né? Você acha que vai receber aquele apoio de volta e às vezes não vem tão prontamente. Mas nessa hora, assim, eu tentei entender também o outro lado, né? Você dá um tempo pra pessoa pensar, entender e voltar. Tanto que 2 dias depois já veio outra conversa diferente. Mas o primeiro baque, quando a gente fala de adoção, ele existe. As pessoas realmente querem saber muita coisa, né? É o que você falou, entrar, mas por quê? Como? Você vai conseguir? Como vai ser? Então, existe toda essa problemática. E vem muito também a questão da genética, né? A gente ainda tem muito isso. A frase que você falou, ela foi muito recorrente, mas você não sabe como vai ser essa criança. E se a genética dela não for boa, né? Aí eu lembro muito de tentar tirar isso do lado positivo. E eu lembro de ter brincado, acho que foi um tio, e se a genética... Eu falei, mas a genética da nossa família também, né? Aí todo mundo, toda a família tem suas questões, tem seus problemas, faz parte da vida. Então, o que vier, a gente vai tentar adaptar, educar com todo amor e carinho da forma que é, assim como um filho, né? Assim como um filho biológico, é da mesma maneira, você vai e processa isso tudo. Então, esse primeiro momento é um baque, assim. E após isso, você entra, né, na vara da infância, recebe todo aquele apoio. Olha, a Jaqueline é um anjo na Terra. Eu acho que, assim, ela teve uma paciência incrível, porque nós... Na fila de espera, nós somos muito ansiosos, a gente fica preocupado, a gente liga, a gente quer saber. Então, a equipe toda da Vara da Infância de Vila Velha, eles têm, assim, um trabalho muito humanizado, sabe? De ter aquele olhar pra gente, de ter aquela paciência. E eu não tenho, assim, a menor dúvida de que a pessoa que eu entrei no primeiro dia pra entrar com o processo foi totalmente transformada pelo curso, pela experiência ali, pelos profissionais ali dentro, a psicóloga, assistente social. Mudou, assim, desde o meu perfil adotante até a minha ideia, porque eu era uma das que tinha essa ideia de que o processo é muito burocrático, de que as coisas não funcionam, de que tem mais famílias do que crianças, e a realidade é um pouco diferente disso, assim. Então, quando a gente passa principalmente pelo curso, ele é, assim, muito rico, porque você começa a entender melhor o processo, por que o processo se dá assim. Você começa a conhecer histórias que justificam, né, a burocracia, entre aspas, né, que existe. E lá você aprende muito. Você aprende desde alguns termos que existem quando você traça o perfil, né? Você aprende de qual vai ser o processo ao longo, de como vai ser, do que você tem que esperar, de quais as etapas.
mas principalmente você entende que essa burocracia é necessária. E que o fato da gente ter muito mais famílias do que crianças não necessariamente está ligado à burocracia. Está ligado muito mais a um perfil procurado do que a burocracia. Aí a gente tem que deixar claro, né? Por que tá ligado a um perfil? Porque, infelizmente, quando você vai olhar o perfil das crianças, das pessoas que se habilitam para adotar, eles botam assim, branca, sem problema de saúde, até 2 anos. Aí se você pegar uma criança com 3 anos, com 4 anos para ser adotado, já é chamado de adoção tardia. Porque, olha, foi adotado de forma tardia, porque já tem 4 anos. Gente, é uma criança de 4 anos. Bebê. E até se você pegar assim, se você colocar uma criança como parda ou como branca, você aumenta o leque para ela ser adotada de forma absurda. Então, quando é uma criança negra com algum problema de saúde que eu falo é assim, asma, um pezinho mais torto que o outro. Às vezes aquela criança a gente chama uma família, chama 2, chama 3, chama 4, até chamar alguém que realmente vai querer aquela criança. Porque é aquilo, você não pode pegar e falar assim, deixa eu fazer um teste aqui, porque você está mexendo com a vida, você está mexendo com um ser humano. Vamos fazer um teste aqui para ver se vai adaptar. Então a pessoa, quando ela é habilitada, quando passa por esse processo que você falou, por esse curso, ela se prepara, que você não sabe o que vai vir. Na nossa vida a gente não sabe o que a gente vai vir, a gente tem mania de querer controlar tudo. A gente tem mania de querer tomar conta do ambiente e controlar até se essa água aqui, ó, tá acabando, bota mais aqui pra mim porque vai acabar daqui 2 minutos. Eu não sei se eu vou tomar ela aqui agora, eu vou tomando aos poucos, quando eu vejo já acabou. Isso aqui a gente até controla, mas tem coisa que a gente não controla, a gente quer controlar, né? Quando você tá grávida, você não controla o que vem. E esse curso, os tantos que eu já acompanhei, com relatos de quem passou e que teve bem sucedido ao fim da adoção, todo mundo fala, olha, eu fui uma, hoje eu sou outra. Para eu me conhecer, para eu saber o que eu ouviria da família, porque a gente ouve, e às vezes é o que mais machuca da família, que é de amigos, né? Tanto faz, assim, às vezes a gente passa por cima, às vezes não, mas da família, quando a gente perto, que a gente quer o apoio, como se diz, quando você for contar para os seus pais com alegria, vou ser mãe. Como? Estou me habilitando para adoção. Ah, não. E seu filho? E o meu neto sangue do meu sangue? Como se fosse a coisa mais importante do mundo ter um sangue, o mesmo tipo sanguíneo. Ah, eu sou A positivo, meu neto é B. Como pode isso? Né? O gene. É muito complexo isso. Renata, há uns anos atrás, eu lembro muito bem que eu conheci uma senhora e ela veio desabafar comigo. Ah, porque eu adotei minha filha quando ela era nenenzinha. Hoje em dia ela tem 14 anos. Ela tá desconfiando que ela é adotada. Ela tá pedindo pra ver foto minha grávida. E eu inventei que a casa pegou fogo e as fotos queimaram. Mas ela é a minha cara. Ela é a minha filha. Eu não quero contar pra ela, porque eu tenho medo dela ficar com raiva e ir embora. E aí eu lembro muito bem que eu virei pra ela e falei, sim, mas a sua filha tem direito de saber a história dela. O que você acha sobre isso? Como você lida com isso? Você já vai falando alguma coisa? Mais um ponto positivo do curso, né? Eles orientam muito a gente lá. Essa é, acredito que uma das principais dúvidas de quando a gente entra ali do que fazer, contar ou contar. E eu vim, assim, já de uma história bem, bem triste. Eu sou professora também da escola, de um adolescente que descobriu tardiamente. Isso muitas vezes gera revolta, muda, né, a vida da pessoa. A revolta 2 vezes, né? Que foi abandonada e a mentira foi contada. Exatamente, né? Você sente que minha vida foi uma mentira, né? Então, no curso, eles orientam muito bem a gente a isso. Desde pequenininho mesmo, você conversar com a criança, contar a história dela. Claro que, né, gente, é uma criança pequena, você não vai... Você vai no lúdico, brutalmente contar a situação toda, mas você vai tentar, da melhor maneira possível, que ela entenda o processo. Então, a minha filha, desde ela chegou, né, nós nos conhecemos com 1 ano e 11 meses. Então, desde os 3 aninhos, a gente já conversa. Como? Eu tento usar muito lúdico, histórias, livros, né, a história de uma princesa, porque começa a criança, principalmente quando entra na escola, ela começa a ver, nasceu da barriga, começa a vir todas essas questões, né? Então a gente começa, não, você não nasceu da barriga da mamãe, você foi gerada no amor do meu coração, aí todo esse processo, e ela esquece, né, pequenininha, então você retoma, de vez em quando a gente buscava retomar essa história com ela, pra ela saber o processo todo. Dá medo? Muito. A gente tem esse medo de, se ela crescer mais um pouco, será que ela vai querer conhecer a mãe? Mas isso aí é o que ele falou, a gente não controla, né? A gente faz a nossa parte para que ela saber que houve sempre a sinceridade, que ela pode confiar na gente. Então,
ela crescendo mais um pouquinho, a gente já começa a aprofundar um pouquinho mais a história, trazer um pouquinho mais de informações. E a Valentina, em específico, ela é muito esperta. Então, ela vem com questões assim que a gente não espera. Ela me pega, às vezes, desprevenida. Então, penúltima vez que a gente conversou sobre isso, ela veio, mãe, eu nasci da barriga? Ela já veio assim. Aí você senta, não, minha filha, olha só, a situação foi assim. Você dá uma floreada, claro, você não vai falar que ela foi desamparada. Você fala, você nasceu da barriga de outra pessoa. Qual é o nome dela? Eu falei, meu Deus. Aí você fala o nome tal. Mas aí ela trabalhava muito, né? Ela estudava muito. Nossa, ela te amava tanto, mas ela não tinha. Então ela te amava tanto que esse processo, né? E aí, nossa, e você quis ser minha mãe? Eu falei, nossa, do primeiro minuto que eu te vi, minha filha, eu queria ser sua mãe pra sempre. Ela, pra sempre. Eu falei, pra sempre. Ela, ai, que bom. Então, existe uma virada, assim, entre a mentira e um processo bonito, que é o processo adotivo, né? Claro que ela crescendo mais, nós vamos ter que entrar em detalhes, né? Que nem sempre são agradáveis. Mas enquanto pequena é importante. Eu acho super importante, desde cedo, você... Por meio do lúdico mesmo, existem muitos livros infantis também que ajudam isso. Sobre adoção, ajudam os pais. E a criança, gente, eles compreendem muito melhor do que a gente imagina. Sim. Eles levam muito melhor do que a gente imagina. Às vezes nós temos mais dificuldade do que eles. Isso é visível. Então, eu acho sempre válido contar. Sabe? Ontem mesmo, né, era destaque quando você entra na Globo.com, né, aquela chuva de notícias boas, aí tinha uma notícia lá, né, em inglês descobre aos 72 anos que é filho da irmã. Aí eu falo, gente, você imagina uma pessoa com 72 anos, né, você esconde a verdade da vida da pessoa, né, porque a gente tem direito de saber a nossa origem, né, a gente tem direito de saber de onde a gente veio. E aí, onde eu vim? Se você não sabe de onde você veio, às vezes você não sabe nem pra onde você vai, porque assim, tô sem rumo. E a verdade, quando ela é contada dessa forma, assim, de forma lúdica, óbvio, do mesmo jeito que a gente é criança, quem a gente trouxe? A cegonha no bico dela. Pô, se a cegonha trouxe no bico, por que não pode, né, também trazer uma outra pessoa que não veio da barriga, que veio de outro lugar? Isso tudo é o lúdico, a gente vai, cada criança com o seu perfil, vai olhando, né? Mas, outro dia, um advogado muito querido, Zé Eduardo Coelho Dias, me chamou para ir na UFS conversar sobre adoção com a turma de Direito de Família, que ele dava aula. E numa sala, né, eu fui perguntando para as pessoas, né, assim, você é Renata, aí sua mãe, qual foi isso? Foi parto normal? Foi cesárea? Foi o quê? Você sabe? Se você Cesárea. Cesárea. Nossa equipe aqui, você nasceu de quê? De cesárea? Cesárea ou Antônio? Cesárea também? Cesárea também? Cesárea. Todo mundo cesárea, né? Quando a sua mãe te apresenta, ela fala assim para pessoas, essa aqui é Renata, minha filha de cesárea? Ninguém fala isso. E é uma coisa que me aflige muito o coração quando eu paro assim, que tá uma família, eu falo assim, essa aqui é Carol, essa aqui é o José, esse aqui é o Pedro, meu filho adotivo. As pessoas às vezes fazem questão de demonstrar isso, fazem questão de fazer esse comentário que ele é tão sórdido no sentido de, por que você apresentou Carol, minha filha de cesárea, José, meu filho de parto normal e Pedro, meu filho de adoção? Se você fizer isso, você vai até compreender que ele fala assim, não, ele tá mostrando como é que ela teve cada um dos filhos, mas o comentário não é esse. O comentário é no sentido de, olha como eu sou boa, tá vendo? Eu adotei uma criança. Que com esse processo de adoção, com toda essa burocracia que existe, ela diminui. Ela torna essa quantidade de pessoas que adotam com esse fim um pouco menor. Não zero, óbvio. Existe gente que passa por todo esse processo por querer adotar, como eu já vi gente querendo adotar. Porque fez uma promessa para Deus que se ganhasse uma casa, o dia que ela conquistasse a casa própria, ela ia adotar. Então ela apresentou todos os documentos, ela se inscreveu no curso de adoção e a Jaqueline me chamou e falou assim, Vinícius, ela quer adotar porque ela fez uma promessa para Deus que assim que ela conseguisse conquistar a casa própria, ela ia adotar uma criança. Eu já botei uma ressalva aqui. Não vamos habilitar. E essa pessoa não foi habilitada por causa disso. Porque ela queria adotar por uma promessa para Deus. Olha que coisa, né? Por isso o sistema é tão importante. Por isso o sistema é tão importante. E as pessoas tratam, às vezes, adoção como uma coisa muito religiosa. Uma coisa muito... É aquilo que a gente é muito apegado a questões religiosas. A gente, na nossa mitologia humana, tem sempre uma figura religiosa para a gente ou prestar contas, ou temer, ou fazer promessas em troca de algo. Então, muita gente tem essa ligação de adoção com religião. Eu vou adotar, a minha comunidade vai ver como melhor, vou me demonstrar uma pessoa boa.
Então, assim, é uma linha muito tênue, né? Essa questão da boa ação, e boa ação sempre é. Porque, né, quando é feito com amor, vai ser uma boa ação. Boa ação no sentido de, eu quero fazer o bem pra alguém, tá? Porque eu sou uma pessoa boa, então vou demonstrar pra todo mundo que eu sou muito boa. Ó, Pedro, meu filho adotivo, tá? Comunidade, quero apresentar meu filho adotivo, Pedro. Isso é uma coisa que, às vezes, me causa muito aperto no coração quando eu vejo esse tipo de apresentação. E penso, talvez, tomara que não, que um dia a Valentina vai sofrer com isso. Essa aqui é a Valentina, filha adotiva da Renata. Porque alguém vai fazer esse comentário sórdido. Ou alguém já fez esse comentário sórdido, que é tão... Eu não sei nem expressar. E a pessoa faz muito feliz, tá? A pessoa faz, assim, genuinamente, achando que tá sendo, assim, carinhosa, gentil. E no início, assim, a gente é muito pego de surpresa, você não sabe nem como reagir. Eu tava na cidade natal da minha mãe e uma tia minha encontrou uma conhecida na rua e falou: essa aqui é minha sobrinha Renata, essa aqui é a filha adotiva dela. A menina, nossa, que lindo, parabéns. E assim, eu extremamente constrangida. Como assim? Né? Sim. E a Valentina olhando, meio sem entender muita coisa. E depois passa, eu falei, tia, poxa, aí faz esse processo todo de explicar. Ela, não, mas foi com a melhor das intenções. Eu falei, eu imagino, eu sei, eu conheço a senhora, mas ao mesmo tempo não é legal. A adoção, eu li uma frase muito interessante sobre isso. A adoção, ela é verbo, ela não é adjetivo. Então, a criança, ela foi adotada, ela não é adotiva. Entende? Ela foi, é um processo. Então, a partir desse momento, ela é minha filha, não mais minha filha adotiva. Então, isso é uma coisa que eu bato bastante na tecla e me incomoda. E isso é algo que eu não deixo muito passar, não. Eu sempre falo isso também, Porque... adotivo não é adjetivo Não, de qualidade pra ninguém, sabe? Então, eu tento buscar um pouco disso. E isso também é muito falado no curso, que foi o que você falou, assim. Eu lembro que no início do curso eles pedem pra gente preencher o perfil adotante, né? Que, pra quem não sabe, vem com gênero, idade, condição física, se aceita irmãos, raça, qual o nível de problema físico, mental. É bem abrangente, assim. Então, eles pedem pra gente preencher no início, mas esse não é definitivo. Depois que você passa pelo curso, eles realmente sentam, agora você vai preencher o seu perfil. E a mudança é enorme. Você pensa, no primeiro dia, não, eu já sei o que eu quero. É o meu é assim. E aí, no final, você vê tudo de uma forma tão mais ampla que normalmente, pelo que eu conversei até pela Jaqueline, muda-se bastante o perfil. Até porque você aprende muita coisa, né? Você falou alguns termos de saúde que as pessoas nem compreendem. Um termo muito trabalhado no curso é a questão do HIV negativado. Que as pessoas ouvem HIV, não. Já tiram. Então, uma criança, inclusive com HIV negativado, tem mais dificuldade de ser adotada. Então, tudo isso a gente trabalha muito no curso. Então, o perfil, assim, da maioria das famílias que estávamos ali, ele mudou. E o meu, sobretudo, né? É uma coisa, assim, principalmente que durante o curso a gente faz uma visita. Existe uma visita a uma casa de acolhimento. Então, ali você vê aquelas crianças, como você falou, você foi uma criança de 3, 4... Gente, uma criancinha, né? Você pensa, 4 anos já tá muito. Aí quando você vê ali uma criança de 3 anos, puxa. Então, há essa visão muito humana ali dentro e muito sincera mesmo, sabe? Eles deixam bem claramente as coisas. Essas são as situações, essas são as questões. E uma fala muito importante que é não ultrapasse os seus limites. Não adianta você preencher um perfil que é totalmente abrangente se você não vai saber lidar com isso, que foi o que a gente falou. Então, pense, agora que a gente passou por tudo, você conhece, tente estabelecer o que você dá conta e o que você não dá, porque existem algumas questões até técnicas. Eu moro numa casa de 2º andar. Seria muito difícil para mim, por exemplo, uma criança cadeirante. Ia ter que mudar uma rotina, uma criança, né? Tem algumas questões que pegam algumas famílias, e até questões pessoais. As pessoas às vezes não sabem, não querem lidar, ou não sabem lidar, não tem conhecimento para lidar com algumas questões psicológicas de crianças e tudo. Então, isso lá é tratado com muito respeito até. Não existe, assim, preconceito, sabe? Como assim você não vai aceitar isso? Não, as meninas são muito generosas nesse sentido. E eu acho que isso tem melhorado o sistema de adoção, no sentido de diminuir esses problemas finais, né? Essas questões de não adaptação ou de voltar atrás. Isso tudo tem, assim, pelas minhas conversas até com a Jaqueline, isso tem melhorado bastante. Porque as pessoas têm mais ciência antes de tomar algumas atitudes, né? Até porque, às vezes, promessa ou não consigo engravidar e falta uma parte da minha família. Então, tudo isso lá é muito trabalhado, assim.
Eu hoje sou uma defensora do processo, sabe? De tudo que eu vi ali dentro. Apesar de no início, nossa, porque a gente quer adotar logo, a gente quer ser mãe logo, é aquela loucura. Mas tudo foi muito importante, assim. Eu vejo que o meu processo foi extremamente importante para a culminância dele, assim. Eu acho que muitas coisas foram amenizadas, muitas coisas foram tratadas de forma muito mais tranquila, para mim, para a criança, para toda a família de modo geral, né? Porque até os pais também são chamados, os nossos pais, né? Os avós também são chamados a participar, então existe esse processo todo. E em vista da quantidade ainda ilegal de adoção que a gente tem, que é um problema ainda, isso tem tentado transformar, né? Porque não foi só de uma pessoa que eu ouvi quando eu falei adotar. Ah, não, já sei, eu conheço fulana. Ou, ah, não, se você for não sei aonde. E a gente sabe que ainda existe, né? Tá diminuindo? Tá, mas a gente sabe que ainda existe. E a gente vê os problemas decorrentes disso, né? Porque quantos casos de questões de adoções ilegais que depois a família biológica recorre, né? E aí você não tem respaldo nenhum. Então, tudo isso a gente aprende lá. Então, eu hoje sou uma defensora ali desse processo que me ajudou muito. Quando a gente fala de adoção, tem 2 pontos que eu acho essencial da gente conversar, que é é sobre as instituições de acolhimento, e 2, sobre a entrega voluntária. A instituição de acolhimento, a Renata já foi algumas vezes comigo aos abrigos, que em razão do meu trabalho, no dia a dia, no tribunal, na vara da infância, eu me afeiçoei muito aos abrigos, à instituição de acolhimento. E as pessoas muitas vezes têm uma visão de instituição de acolhimento, do abrigo, que muita gente ainda chama de orfanato. As pessoas têm aquela visão que às vezes é uma visão meio aterrorizante, meio que de filme de terror, a órfã. Você vê aquelas crianças todas vestidas de forma igual, num lugar sombrio, onde tem uma pessoa que toma conta da pessoa que foi abandonada pelo pai e pela mãe, que não tem pai, não tem mãe, e que sofre, que são maltratados. E eu falo que é completamente contrário. Abrigo é um lugar, os de Vila Velha que eu sempre frequentei, é um lugar que eu ia para me sentir bem. Desde antes de ter filhos. Eu ia, às vezes eu passava tardes, eu tomava café com eles, eu brincava com eles, porque ali você vê que a vida tem seus problemas? Tem. Mas a criança é o ser mais puro que existe. São crianças que estão ali cheios de problemas, porque tiveram problemas, óbvio, ninguém, se pudesse escolher, ninguém ia escolher crianças estar em abrigo. Mas se eles estão ali é porque tiveram algum problema. Mas a forma como eles lidam com esses problemas, muitas vezes de forma sábia, que a gente assim, eles não sabem que eles estão passando por problema. Caso que eles sabem. Só que qual é a escolha deles? Brincar, se divertir, e a solução vai chegar. E para muitos não chegam, infelizmente. Muitos viram adolescentes, vão para outra casa, vão para outra instituição de acolhimento, viram 18 anos, a porta se abre. Em Vila Velha o trabalho é muito bem feito. Quando acontece essa situação, muitos saem profissionalizados. Eu já vi casos de irmãos que saíram com 18 anos e voltaram para pedir a guarda, de irmãos que ficaram acolhidos. Saíram, trabalharam, montaram a casa, voltaram e pegaram a guarda dos irmãos que estavam acolhidos também, porque não chegaram a ser adotados. Mas tem essa visão ainda de abrigo. Abrigo deve ser um lugar tão triste. Quando eu faço os meus movimentos de recolher doações, para ir eu canso de ouvir, nossa, deve ser tanto sofrimento, né? Eu falo, pelo contrário. Ali é um lugar que você se reabastece. Não sou eu que estou ajudando eles, muitas vezes são eles que estão me ajudando assim na minha vida. Eu vejo que a vida tem solução, sabe? Como é que a gente vai enfrentar a solução de frente? E entrega voluntária, que eu canso de falar sobre isso. Que uma mãe, quando resolve entregar um filho em adoção, ela não está sendo ruim. Pelo contrário. Aí sim é um dos maiores gestos de amor que a pessoa pode ter. Quer saber, eu estou grávida, eu não tenho condição alguma de criar esse filho, seja lá por qual razão. Eu vou entregar esse filho em adoção. Que é diferente do que a gente cansa de ver aí no STV, no noticiário, de criança jogada em lata de lixo, criança abandonada em porta das pessoas, que aí sim aquela criança vai para instituição de acolhimento, vai demorar para ter a sua família, para chamar de sua. Então são 2 coisas importantes para frisar assim. Agora vai para uma outra parte. O pós, quando a Valentina chegou, qual foi o furacão da sua vida? Porque você está em casa, trabalhando, você sabe que você está habilitada, você não espera, e do nada toca o telefone. Ei, Renata, da vara da infância, a sua filha está aqui. Olha, existe uma lista, né? Uma fila que você acompanha, mas é uma fila, assim, que ela é geral.
Então, você tá em posição tal, mas talvez as pessoas que estão na sua frente não aceitariam tal. Então, não tem como saber. Você nunca sabe como é a sua Você vez. sabe que tá perto, mas pode demorar, pode ser rápido, a gente não sabe. Então, é realmente uma gestação sem fim. E o momento, assim, é um susto. Eu lembro que eu tava à tarde em casa, o meu ex-marido tava trabalhando, ele trabalhava home office, ao vivo, ele tava. Aí, toca o telefone, você já olha o telefone do abrigo, coração já, né? Aí, atendi, não, sua filha chegou. Ela tá não sei onde, assim, você pode? Eu falei, não, tô indo. Aí, eu lembro que eu entrei no quarto e falei, olha, a bolsa estourou. Aí, ele olhou assustado. Aí, ele entendeu. Ele, agora? Eu falei, agora, vamos? Aí, ele, não, gente, ó, tem que ir, finalizou a live, vamos. E naquela mesma tarde, coisa de 1 ou 2 horas, a gente já tava lá na Epifania pra conhecer a Valentina. E nisso, assim, existe todo o cuidado, assim, que a gente chega, né, antes mesmo de conhecer a criança, eles sentam com a gente, conversam, contam a história da criança, né, todas as questões, pra gente estar ciente e tudo mais, explicam como vai ser o processo também, porque é um processo de adaptação da criança e dos pais. Mas a gente tá com aquela ansiedade, né? Você tá ouvindo, mas você tá, gente, eu quero vê-la. Então, foi uma loucura. E ao mesmo tempo a cabeça tá, meu Deus, eu não tenho nada. Eu não tenho fralda, não tenho chupeta, não tenho cama, né? Porque você não sabe se a criança vai vir com 1 ano, se vai vir com 4, se vai vir com 5, se é menino, se é menina. É uma loucura. A gente tenta se preparar, mas ainda assim não é possível fazer muita coisa. Então, foi uma correria, assim. Eu tava lá, querendo conhecer, e ao mesmo tempo pensando, ai, meu Deus, como é que vai ser? Você acordou com mais um dia da sua vida e no final... Então, é um momento, assim, muito potente, né? Eu falo, não existe mágica, não existe aquele olhar, ai meu Deus, é minha mãe, aquele amor. Não, é um momento potente de se conhecer realmente, é um processo. Então, quando a gente viu ela assim, muito tímida ainda, 1 aninho, pouquinho, e ela veio já e me abraçou, né? Subiu no meu colo, eu falei, ai gente, não tem coisa, é minha. Aí foi também, meu ex-marido brincou, ela muito quietinha, assim, né? Porque ela tinha... Tava muito tímida, né? Ainda não sabia muito o que estava acontecendo, né? Criança, mas ela veio e a gente ali mesmo já... Ela, não, vocês podem ir pra casa e decidir. Aí eu lembro que eu disse, não, a gente já tá decidido. Ela é a nossa filha. O que a gente faz agora? Ela falou, não, então agora vem um processo de adaptação, pode durar semanas, a gente vê, vocês ficam com ela um pouco hoje. Amanhã você vem mais cedo, que aí você dá um banho, dá uma comida pra ver. Falei, tudo bem, então dá tempo de eu me preparar. Daí sai 4 horas correndo de lá. Mãe, pai, eles estavam longe, eu falei, volta, me ajuda, que a gente tem que comprar tudo. E pra loucura, comprando tudo. No dia seguinte, que a gente já chegou lá, ainda não tava comprando aos poucos, porque semanas, pode durar até 1 mês o processo. Ela já veio com a gente, já saiu. Ela falou, olha, você quer tentar levar ela pra passear lá fora, todos vocês? Podemos, fomos. Você quer tentar levar um pouquinho mais longe, no shopping? Falei, tudo bem. Fomos, voltamos, ela tomou banho, comeu. Ela, olha, vocês podem levar ela amanhã. Ela já tá, assim, completamente adaptada. Aí eu lembro de eu olhar assim pra ele, amanhã? Não chegou nem a cama ainda, meu Deus do céu. Então tá, amanhã. Então a gente tem que ir embora agora, era 2h30, porque tem que comprar tudo, né? Aí foi aquela correria, aquela alegria, né, gente? É uma alegria, uma coisa assim, inexplicável. Uma correria que compra tudo, total ansiedade. E no dia seguinte ela realmente foi pra casa com a gente. Então foi assim, uma quarta, na sexta ela já tava dormindo lá em casa, com tudo bonitinho, quartinho, tudo tentando adaptar. Mas, obviamente, não são só flores, né, gente? Como eu falei, é um processo. Ela foi tirada, né, de uma realidade que ela conhecia, de uma rotina que ela conhecia. Uma rotina muito boa, inclusive, como você falou, das casas de acolhimento, das instituições, assim, era uma instituição maravilhosa. Ela era criada, assim, meio natureza, com muito carinho, dava pra ver. Linda, gente, muito bem tratada. Ao contrário do que muita gente acredita. Então, ainda assim, foi aquele processo de retirada, né? Então, as primeiras semanas não são fáceis. Eu não vou nem suavizar, gente. É um processo difícil. Assim como o puerpério do filho biológico é difícil, né? É tudo novo, né? Ali nasceu uma mãe, nasceu uma filha. Então, a gente teve que se conhecer. Eu ouvia muito que assim, não, quando a mãe nasce, você fica aquele amor louco, aquela ligação. E não foi assim. Foi um processo realmente de criação de laços, assim. A gente foi criando um laço, assim, de companheirismo, de amor. E realmente hoje a gente estabeleceu um laço incrivelmente potente. Mas foi difícil, porque ela estava vindo para uma situação nova, nós estávamos numa situação nova. Então, ela estava em processo, se eu não me engano, de retirada de um medicamento também. Então, foi tudo, assim, muito novo. Mas foi tudo, assim, extremamente válido, sabe? A gente pensa que foi muito difícil, mas sabe aquele difícil que não existe arrependimento nenhum.
Mas é difícil, gente. Saibam que a gente, por mais preparados que nós achamos que estejamos, é um processo, mas vale a pena. É preciso, assim, é muito bom se você tiver rede de apoio. Nessa hora é bem importante para dar esse auxílio. E bastante paciência com a criança, né? Eu costumo dizer que a Valentina, ela foi muito generosa comigo aprendendo a ser mãe, né? Ela foi muito paciente, assim. Então, rapidamente a gente conseguiu, assim, criar o nosso convívio, nosso laço. Mas é tudo um processo, realmente. Eu costumo bater bastante nessa tecla. Que as pessoas não achem que você vai chegar lá, é o grande amor da minha vida, vai dar tudo certo, você vai levar para casa. Não. Existe um processo da criança que é preciso ser respeitado também, que é o tempo dela e o nosso tempo. Claro que eu queria já sair daí com ela me chamando de mãe. Mas não é um processo, a gente tem que esperar. E eu acho que é isso que torna mais mágico ainda esse momento. Esse primeiro mãe é uma coisa, assim, que é inexplicável. Porque vem dali, genuíno, né? Eu lembro que no dia ela tá fazendo uma brincando, negócio, mãe! Aí eu, meu Deus, na hora seu olho chega lacrimeja, né? Você fica, caramba, já 2 semanas só. E isso dá aquela, acho que é isso que dá aquela potência de laço mesmo. Mas é um furacão. É o que você falou, é um furacão bom, mas é um furacão. Mas é com qualquer relação, né? Assim, o amor ele vai crescendo aos poucos. Inclusive com filho de gestação ou natural, seja lá qual for. Tem até um estudioso que ele fala que, na verdade, toda filiação ela é adotiva. Toda filiação ela é adotiva. Porque, por exemplo, a mãe biológica da Valentina, ela gestou a Valentina. Ela é mãe biológica por questões de nomenclatura. Ela é mãe, gerou, mas ela não adotou a Valentina como dela. Tanto que a Valentina foi entregue em adoção. E hoje a Valentina está com você, e você é a mãe da Valentina, pela via da adoção. Mas toda gestação, toda filiação de pai e de mãe, toda é adotiva. Você tem que adotar como seu. Então tem até esse estudioso que ele fala sobre isso, né? Que assim, não adianta nada você parir, você gerar, você fazer um filho, que isso é uma questão biológica. Um cara pode fazer 300 filhos no ano. Ele vai ser pai? Ele vai adotar aqueles filhos, aquela quantidade de filho como dele? Aquela mãe que gerou, que teve a capacidade biológica de gerar, ela vai adotar aquele filho como dela? Né? Então, assim, toda relação, seja de filiação natural, seja de filiação por via da adoção, toda adoção, toda filiação, ela é adotiva. Você tem que gerar aquele vínculo, e aquele vínculo vai crescendo, não tem jeito. Você não olha para o seu... É mágico você ver aquele momento, você ver seu filho no seu colo, mas com o tempo, o seu sentimento vai crescendo muito mais. Aí você vê cada palavrinha que ele aprende, o primeiro passo. Pai é um eterno bobo, pai e mãe são eternos bobos, né? Qualquer passo você já... Né? Ontem eu estava até na casa da minha avó, com minha filha, mais nova aqui, em 3 anos, e é uma coisa tão boba que você fala assim, o sobrenome dela é de Oliveira Neves, e ela fala de Primeira Neves. Então você fala assim, é uma coisa tão besta, mas que pro pai ver aquilo, aí a Renata falou assim, filma isso pra gente mostrar pra ela quando ela for grande, porque realmente é cada gesto, cada coisa que eles falam, cada coisinha que você se surpreende a cada momento. Eu falo assim, eu aprendo muito mais, por exemplo, quando eu vou no abrigo com aquelas crianças e com minhas filhas em casa, do que eu acho que eu ensino pra elas, porque eu ensino, quando a gente ensina pra eles, quando a gente passa pra eles, a gente passa lotado de moral, lotado de coisas que a gente leva na nossa vida. Eu aprendi assim, eu vou passar assim. E deles vem muito de forma natural. Que com o tempo eles vão se maculando da nossa moral e bons costumes. E eles não, eles estão ali de forma natural. Eu lembro que a última vez que eu visitei o abrigo, antes de ser pai, a Renata estava grávida de 9 meses, com um barrigão de todo tamanho. Estava muito próximo do Bento nascer. E fomos lá, ficamos a tarde toda, tomamos café, não sei o quê, aquelas crianças ali, na capa infantil. A Bento nasceu, o Bento faleceu, passaram-se 2 meses mais ou menos, né, entre o nascimento e o falecimento, entre aquela ida e o falecimento do Bento, e a gente decidiu que a gente doaria o que tivesse prazo de validade, a gente doaria todo para aquele abrigo. Então, quem vai doar? Alguém vai buscar? Não, a gente vai botar no carro e vai levar. E quando a gente voltou, as crianças eram as mesmas. E uma delas, a mais velhinha, que tinha uns 4, 5 anos, olha a sinceridade da criança. Eu observei uma conversando com a outra.
Aí veio a mais novinha, puxou minha calça, falou assim, cadê o barrigão, cadê o neném que tava aí dentro? Aí Renato olhou pra minha cara assim, o que a gente fala? Eu falo, uai, vamos falar de forma... Tá morando com o Papai do Céu. Ele veio pra gente, mas ele ficou pouco tempo, foi morar com o Papai do Céu. Aí a mais velha, né, já com um senso de... Vamos, calma aí. Puxou assim, ele morreu. Para de falar que ela fica triste. Uma criança de 5, 6 anos, sabe? Aí a Renata olhou para aquilo, a Renata foi pro canto, aí, né, chorou um pouquinho, não sei o quê, mas depois falou assim, gente, como elas são sensíveis, como elas trazem. Para aquilo a gente ali, foi quase assim, vem cá, abraça o tio, aí eu fiquei abraçando elas, não sei o quê, tá tudo bem, tio, tá tudo bem, abraçou a gente, não sei o quê. Mas olha como é que é uma visão completamente contrária dessa visão de abrigo, de coisa triste. A gente foi ali para ajudar alguém, óbvio que a gente ajudou, levando fralda, levando shampoo, mas a gente foi muito mais ajudado do que a gente ajudou naquele momento, né? Então assim, as crianças ensinam muito a gente. Nossa. E a gente é muito ensinado, muito mais ensinado do que ensina, né? Eu canso de falar isso. Eu aprendo muito mais com a Liz e com a Betina do que eles me ensinam. Eu ensino bons costumes e morais que eu levo da minha vida. Elas me ensinam a viver. Né? É muito disso. E com a Valentina hoje, na escola, médico, o dia a dia, você sente um pouquinho de dificuldade em algumas situações? Olha, sim. Sim e não, né? Na maior parte do tempo, eu costumo falar isso muito com as pessoas, na maior parte do tempo sequer passa na cabeça dos pais que ela veio por meio de adoção. A gente não trata mais disso. E vem quando chegam, infelizmente, esses preconceitos, esses sistemas criados para uma via tradicional, né, de gestação biológica. Então, infelizmente, a gente tem muitos problemas, assim, com médico, bastante problemas com questão médica, e também com a escola. A instituição escolar, ela é toda preparada, né, para a constituição familiar tradicional. Então, esse ano mesmo, a gente passou por algumas situações complicadas, que vem ali o dever de casa no livro, né, colhe uma foto sua na barriga da mamãe. Aí, no dia seguinte, como foi a escolha do seu nome? Faça sua árvore genealógica. Muitas questões, assim, que a criança sabe o que tem que fazer. Então, ela chega em casa, a Valentina chegou, mas eu não nasci da sua barriga, mamãe. A gente não tem foto, nasci do seu coração. Eu falei, é verdade, minha filha, mas vamos botar, então, a primeira foto que a gente tem, eu, você e o papai? Aí lá, tá bom. Então, eu anotei pra professora. Mas, querendo ou não, isso cria umas situações, né? Não é legal. As outras crianças todas estão passando e ela olha eu sou diferente. E a gente sabe que a criança é maravilhosa, mas criança sabe ser cruel também, né? Então, existe hoje já um projeto de lei para institucionalizar o bullying adotivo, que, embora não seja tão falado, ele é real, né? A gente tem expressões, né, mais infantis, você foi achado no lixo, ou você foi abandonado, ou sua mãe não te amava. Então, já é um projeto de lei, acho que desde 2020 ainda está tramitando. Então, existe. E essas situações, às vezes, ampliam isso, né? Porque gerou uma questão. Ela chegou em casa, perguntou. Mas... Então, ela é minha mãe? Ela veio. Aí você dá até Como é que eu vou responder, né? Eu falei, filha, mãe é quem cuida, quem dá banho, quem dá carinho, quem dá remédio, quem cuida quando tá doente, quem faz dever junto, quem leva pra brincar. Aí ela, então você é minha mãe. Eu falei, eu sou sua mãe. Ela, eu não queria nenhuma outra mãe no mundo. Aí a gente dá aquele, Mas é uma situação, sabe, que ela se sentiu diferente. Então a escola tem, às vezes, isso. E outras situações, dia da família, dia da mãe, dia do pai, que vem também algumas questões de fotos, dessas coisas também pegam, assim. O Estado já está um pouco mais avançado nisso. No Estado, a gente comemora o dia da família. Qualquer que seja a Constituição, da maneira que for. E... Aqui em Vila Velha agora tem uma lei municipal que é dia do pai e dia da mãe, né? Pois é. A gente tá ainda na rede estadual, ainda a gente comemora o dia da família, que é algo que, assim, a gente melhorou incrivelmente, sabe? Porque a gente via, principalmente na rede pública, que a gente tem índices maiores de desestruturação familiar. Então, a gente via muitas crianças sofrendo nesses processos, né? Como eu vou fazer homenagem, não tem mãe, só a minha mãe que não foi ali. Então, isso acontecia bastante.
Então melhorou bastante nisso. Mas a questão escolar ainda tem. Infelizmente, as escolas ainda não se atualizaram nessa questão. Então acaba gerando alguns inconvenientes, vamos dizer assim, né? Mas acho que a questão médica é pior. Porque a escola, às vezes, é por falta de informação, ou por falta de... A questão médica, às vezes, machuca mais, né? Eu já passei por situações, eu lembro muito uma consulta ao ginecologista, você é mãe? Eu falei, sim, tenho uma filha, 4 anos e tal. Cesárea ou parto normal? Eu falei, não, adoção. Ele, não, eu tava falando de filho. Falei, não, mas ela é minha filha. Não, você entendeu o que eu tava falando? Eu falei, não. Formas e formas de falar, né? Eu falei, não entendi o que você tava falando. Ele, não, quis dizer, a pessoa explica. Eu acho que hoje eu uso normalmente essa técnica, assim, tentar deixar a pessoa desconfortável. Me explica, o que você tá querendo dizer? Porque filho, né? Poxa, filho. Então, isso já aconteceu mais de uma vez, assim, em consultório médico de pediatria dela também. Qual é a genética? Tem problema de não sei o que lá na família? A gente fala, não sei. Como você não sabe? Não, ela é uma dessas... ela não é sua filha, né? Eu falei, não, ela é minha filha. Eu só não tenho essa parte, porque... e fica difícil, né? Eu falei, fica, mas o que a gente pode fazer, né? Então, cria, assim, uma barreira. Isso de filho, gente, é bem complicado, né? A gente passa em diversos lugares, mas eu acho que ali no ambiente hospitalar, a gente já tá frágil, né? A criança às vezes está doente, a gente já fica... E às vezes ter que passar por essas situações machuca bastante. Por mais que a gente faça de forte, não... Mas a gente sai machucado. Porque às vezes a criança tá ali ouvindo também. Como assim? Eu não sou filho. Enquanto ela é pequenininha, 4 anos, será que ela já não entende alguma coisa? Tá crescendo? Então eu fico assim, pensando muito nisso, sabe? Nessas pequenas falas que o pessoal chama muito de preconceito implícito, né? Mas que elas existem diariamente. Então, às vezes a gente tem que segurar firme ali e tentar jogar pra pessoa pra ver se ela aprende, né? Fala, gente, poxa, médicos deveriam talvez ser melhor preparados nesse sentido, né? Talvez o tema da adoção deveria ser mais discutido para que as pessoas tivessem mais conhecimento disso, assim, né? Porque eu acho que o preconceito, por mais que seja implícito em situações assim, ele não deixa de machucar. Claro que o explícito, né? A gente até reage melhor, sabia? Acho que a gente reage mais, é mais reativo com o preconceito explícito. Mas quando ele vem implícito, de lugares que a gente não espera, é mais difícil. Da família, porrada, então... Né? Da família, então, assim, às vezes você fica sem reação, sabe? Eu ouvi muito, assim, a Valentina, ela é muito parecida comigo. Quando eu era pequena, então eu ouvi por diversas pessoas, assim, nossa, ela poderia até ser sua filha. Mas ela é, né? Eu falei, mas ela é. Não, você entendeu. E as pessoas, não, você entendeu o que eu disse. Falei, não, mas não é legal falar assim, se explica e tal, mas dói. Uma hora cansa, né, também. Cansa. Poxa, até quando a gente vai ter que, sabe, ensinar tanta coisa, tantos detalhes a gente já passa, então essas questões às vezes machucam. E eu acho que as pessoas podiam talvez ficar um pouquinho mais atentas a isso, né? Pra evitar certas situações, né? Partindo pro nosso rumo final aqui, queria agradecer primeiro a sua presença. Obrigada por ter vindo. Segundo, compartilhar a sua história, mostrar, porque eu acho que isso é muito necessário a gente conversar sobre isso, para que outras pessoas que venham a adotar não passem por comentários cruéis e sórdidos, como muita gente vê fazendo. Aí eu queria falar uma coisa assim, quem pensa em adotar, não faça para se mostrar melhor, não faça para se mostrar uma pessoa boa, porque na primeira dificuldade você vai ficar para trás, toda aquela sua ideia de mostrar que é boa, você vai esquecer e você vai passar a tratar diferente, a criar empecilhos, a deixar para trás em detrimento a filhos que podem vir nascer ou que já existam de forma natural, porque eu já vi pessoas que foram adotadas de forma forçada, que, por exemplo, viveu a situação de ser matriculado na escola com a certidão de nascimento antiga. Porque a parte, não sei onde está a nova mesmo, vou dar a antiga. E a pessoa ser chamada pelo nome antigo, um nome que ela já nem lembrava que ela tinha. E aquele constrangimento nunca vai sair do coração daquela pessoa. Porque a pessoa simplesmente adotou porque alguém queria adotar e eu fui no embalo, sabe?
Em casal, principalmente, quando um quer e o outro não quer, entrem num consenso que a vida em casal